Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 4 de Post Mortem. O game fez bem o primeiro salto de nada ser o que aparentava. O casal morto não era de ricos americanos em lua de mel, mas de dois irmãos golpistas que tiraram algo de uma obscura ordem, inspirada nos Cavaleiros Templários, cujos líderes são o banqueiro Dalepan e o psiquiatra da polícia, Dr. Kaufner. O suspeito, agora preso, não é o assassino, mas um detetive particular contratado por Dalepan, que teve o azar de ser visto fugindo da cena do crime. Por fim, a bela e rica Sophia Blake não tem irmã nenhuma, e ao que parece, quer apenas o objeto levado da ordem, para o que contratou Macpherson, que por sua vez não definiu ainda se é pintor, vidente ou detetive, mas com certeza é um incauto que sai confiando na história contada por qualquer mulher bonita. Então vamos atrás da Sophia Blake no restaurante Alexander. Good evening, sir. Welcome to Chez Alexander. Can I do anything for you, sir? Um restaurante é muito luxuoso, mas estou de passagem. Uma mesa de Sophia Blake. A table has been booked under the name of Blake, Sophia Blake. I'm here to meet up with the lady. My name is Gus McPherson. This way, please, sir. Miss Blake is waiting for you. If you want to see me, Mr. McPherson, I imagine it's because you've made some headway. Pois sim, houve novos acontecimentos, senhorita Blake. Acontecimentos que necessitam explicações da sua parte. Senhorítica, o que acabo de saber contradiz suas afirmações sobre os White. Quem são na realidade? Isso eu já sei. Há um pequeno detalhe deste caso que não me falou. A cabeça de Baphomet. Diz isso algo à senhora, senhorita Blake? Essa pergunta é boa, mas o primeiro de tudo é bom dizer que ela deve explicações. Actually, several new occurrences have come to light. Occurrences that require an explanation from you, Miss Blake. I don't understand, Mr. McPherson. What do you mean? E ainda se faz de sonsa, né? O que lhe diz a cabeça de Baphomet? There is one small detail in all this that you failed to mention. The head of Baphomet. Does that mean anything to you, Miss Blake? I don't know what you're talking about, Mr. McPherson. Should I? E continua, mas ela insiste, só porque eu sou bobo, ela insiste em me fazer de bobo. Em assumir o papel de bobo. Os White não são os White, quem eles são na realidade, embora eu já saiba, que não são seus parentes. What I have learned totally contradicts what you said about the Whites. Who are they really? Ruby White was my younger sister, and Regis White was her husband. I already told you, Mr. McPherson. Me nego a continuar nessas condições. Não me gosta nada que me tomem por tonto, senhorita Blake. I do not like to be taken for a fool, Miss Blake. All right. I admit that I wasn't totally honest with you. E continua. What do you want to sendo. know? E o que adianta eu perguntar se você vai mentir outras coisas? Segundo você, quem poderia ter matado os White que não eram White? Ruby e Regis White não existem. Em todo caso, não como você os apresentou. Quem são na realidade?
No transcurso da investigação, me falaram de um objeto aparentemente muito desejado, a cabeça de Baphomet. Ela diz que não sabe nada disso. Reconhece a existência desse homem da Lepin? Não, acho que primeiro dizer que Ruby e Regis White não existem, sua mentirosa. Ruby and Regis White never existed. Not as you described them anyway. Who were they really? I don't have a sister, Mr. McPherson. Ruby White's real name was Faye Johnson, and Jerome Johnson was her real husband. I hired them, a terrible mistake on my part, but I'm not responsible for their death. O que eles faziam em Paris? Quero a verdade agora. What were they doing in Paris? I want the truth, Miss Blake. They were supposed to retrieve the object that was stolen from me. Everything was planned in minute detail. They failed. Their death is a regrettable accident. Vai ver a polícia com a mesma história que me contou. O comissário Lebrun vai ajudar, seguro que ele compreenderá. Sim. Por que várias identidades? Reconhece a existência de Gregório de Lepin? No transcurso da minha investigação, cabeça de Baphomet. Quem poderia ter matado os White? Perguntado da Lepin. Then you recognize the existence of this man, Grégoire d'Alpin. Who is he really? A madman, blinded by an obsession to possess a supposedly valuable relic. The head of Baphomet. By stealing it, he destroyed my life. D'Alpin led my husband to his death, my family to ruin. Agora eu vou perguntar dessa cabeça para ver se ela me dá algum detalhe, já que ela disse que era dela. In the course of my investigations, I was told about a much coveted object, the head of Baphomet. Does that mean anything to you? The object has been in my husband's family for generations, Mr. McPherson. I didn't lie to you. Grégoire d'Alpin stole it from us. My husband, already weak from his illness, died of sorrow. I now want to retrieve what is rightfully mine and avenge the memory of the man I loved. Ai, acho que já está inventando outra história, que esse homem não era tão amado e que ela que matou para pegar a coisa e depois foi passada para trás pelo casal de golpistas. Que importância tem esse objeto? E por que o D'Alpin quer tanto? What exactly is the importance of this object, this head of Baphomet? And why is d'Alpin so anxious to get hold of it? I don't really know. My husband was very secretive about the value of the head of Baphomet. As for me, I simply want to retrieve what is rightfully mine. But D'Alpin and his lot venerate the relic, surrounded with many legends. Legends of immortality. As you grow old, these legends suddenly become a source of hope, a source of life and death. Segundo você, então, quem poderia ter matado os White? Who, in your opinion, killed the Whites? The Whites were criminals, Mr. McPherson. They made a foolish mistake. They're dead. Aside from their own carelessness, it can only be because of the man who is behind all of this, Grégoire d'Alpin. E por que várias identidades? Why so many identities? They were professional con artists, Mr. McPherson. As soon as they occupied their room at the Hôtel Orphée, they became the Whites, a rich couple on vacation. It was also the signal that they had pulled it off. I was supposed to take delivery of the merchandise. Unfortunately, they were killed in the meantime. Crê que o assassino é assassino em série e voltará a atuar? Do you think the killer will strike again? He would do anything to achieve his aim, Mr. McPherson. Everyone who has crossed his path is in danger. The man is insane. He'll kill again.
you must understand that you are the only one who can stop him. We have to put an end to this madness. The object must be found before other heads roll. Antes que caiam outras cabeças, inclusive a de Baphomet, que na verdade já foi recuperada no Broken Sword e ela está correndo atrás. Muito embora o Broken Sword seja bem posterior a esse tempo deste jogo aqui. Vá lá contar essa história pro comissário Lebrun para ver se ele acredita. Go and tell the police what you have told me. Inspector Lebrun will be glad to help you. He'll understand, I'm sure. You still haven't understood. The police do not want a part of this. Duelpin has the Paris police in his pocket, Mr. McPherson. Paris is just a puppet on his string. Sua história é trágica, senhorita. Por que não me contou a verdade desde o início? Senhoritica. That is a tragic story, Miss Blake. Why didn't you tell me the truth from the outset? I was alone in Paris, confronted by a fearless enemy. I had to act quickly and discreetly. If you had refused to help me, Mr. McPherson, I would have had no one else. I didn't want to be dishonest with you. Na verdade, eu sou apaixonada por você e tudo. Foi amor à primeira vista. Tive essa queda e daí fiquei com medo de perdê-lo. E se me nego a seguir com o caso? Eu aceitei trabalhar para você e chegarei até o final. Não é... Seja um pouco esperto, pelo menos, perguntar, e se eu não seguir com o caso? Ela já disse que não tem mais ninguém, né? Supposing I refuse to continue the investigation. It's too late, Mr. McPherson. We can't back out now. The Whites are dead, this doorman is dead, your patron is dead. Would you be able to live with new victims on your conscience? Innocent people you've met, questioned? Find me the head of Baphomet and the problem will be resolved. Então aceito continuar, senhorita. Sinto, senhorita Blake, não quero continuar, mas daí acaba o jogo. Ou ele vai investigar ou vai ser envolvido depois. Eu já vou dizer, se vai ser envolvido depois, é melhor eu já aceitar já. Well, if you put it like that, I agree to carry on, Miss Blake. You see, we can reach an agreement, Mr. McPherson. E aonde a gente vai agora? Nós não temos a chave para abrir aquele cofre lá no apartamento dos Eaton. Alguma coisa será na oficina, escritório do Jacques Eloin, que a gente não tenha visto ou que só tenha sido liberado agora? Aqui a gente achou a lata de bolacha e agora tem outra coisa aqui. Uma lanterna. Deve ser em outro lugar. Agora tem ação nesse apartamento do lado? Ele diz tudo trancado. You again? Wasn't getting my son arrested enough for you? Ah, mamãe. Creio que seu filho é inocente, mas preciso provas. I believe your son is innocent, but I need evidence so I can prove it. Do you think so? My son left me the key to his office safe. Here, take it. You'll find what you're looking for in there.
Uma chave de uma caixa de segurança. Atrás dos arquivos eu tinha a impressão, das pastas, né? Eu tinha a impressão que tinha uma caixa. Uma caixa Double de lock. segurança. With a safe like this, it's hopeless without a key. Antes, nessa gaveta, tinha os arquivos, as pastas de arquivo, né? E uma caixa de segurança atrás deles. Agora, e que não tinha acesso. Agora mudou tudo e tem acesso, e as pastas foram embora. Roubam as coisas rapidamente aqui. E mudam de lugar também. Colocaram a lanterna lá no sótão. Alwyn's notes. They contain all the information he found during his investigation. Apontamentos de Eloan sobre o caso Eaton. Os Eaton deixaram seu apartamento a toda pressa. Deixaram inclusive uma caixa fechada com chave. Não pagaram a fatura do apartamento. Sua nacionalidade é incerto, inglês ou norte-americano. A porteira confirma, não eram irmãos, mas amantes. Paul costumava frequentar o café da Lambic. Alardeava sua participação num grande golpe. De Alepan seria a vítima? Grace consultou a um psicanalista, Dr. Frank Kaufner. É um amigo de Dalepan e membro da ordem. Os Eaton mudaram de identidade, agora se chamam White. Se escondem no Hotel Orphée. Primeiro vamos voltar na sala de reunião da antiga e mística ordem. If I can be of any assistance, sir. Yes, Visitors are not admitted, sir. Would you kindly leave? Você está equivocado comigo, não sou visita. Venho a informar-me sobre o oculto. You are mistaken. I'm not just any old visitor. I've come to make inquiries. Inquiries about the occult. Visitors are not admitted, sir. Would you kindly leave? Tem a vidente lá do hotel também. Talvez ela possa evidenciar alguma coisa. Em nenhuma parte poderia encontrar os conhecimentos que encontramos aqui. The knowledge stored here would be impossible to find anywhere else. Even the Sorbonne is but a pale shadow of your great learning. Our library contains knowledge and secrets that cannot even be found at the Sorbonne. The Brotherhood of the Supreme Order of the Rosy Cross are the most erudite people in the Western world. Contém a biblioteca obras sobre magia, cabala, grau. Does your sealed-off library include books on magic, Kabbalah, divination, tarot, lost civilizations, Mu, Hyperborea, Atlantis, the Holy Grail, and alchemy? Sir, one must not joke with the occult arts. Alchemy, the great work. Como se adquire essa grande obra se eu não puder entrar aqui? Como o GC e o GDA? E o GDEF e o GCOR e o Jip-Jip-Nheco-Nheco? É tudo como na caixa. A alquimia, magia que praticaram os templários e que lhes levou à perdição. Alchemy. The magic whose practice led to the downfall of the Knights Templar. You have an overactive imagination, sir. The Templars were knights in the service of God. All the historians agree. They never used magic, witchcraft, or alchemy. They were disbanded by a king who was in debt. He envied them their power. Come on, sir, do not go believing everything you were told. Não vá acreditando em fake news medievais. Mas sua organização, a Confraria da Ordem Soberana da Cruz Patê, não inclui os Templários? Reconhece você a existência dos Templários? Não creio nesses rumores de magia e alquimia, mas algo como o tesouro
cabeça de Baphomet? You do acknowledge that the Knights Templar truly existed. I'm quite prepared to discount the rumors of magic and alchemy. But what of the last of their mysterious treasures? The head of Baphomet. The head of Baphomet? Sir, you have no idea of the forces at work. It would be better if you stayed out of all this. Não me deixarei intimidar por suas palavras. I shall not let myself be intimidated by your thinly veiled threats. A good many people in Paris are prepared to kill for this object, whether real or legendary. We do not want any more innocent people losing their lives. I will do my utmost to ensure that they do not. I am not going to weep for these innocent victims. That's what happens when you start poking around. Tenho a impressão que você sabe demasiado, Dumoulin. You seem to know a little too much, Dumoulin. Be careful with your threats. I'm not here to bother you. I already have a suspect for these crimes. But from what you have told me, I could easily have you charged with being an accessory. At the very worst, you might be sent to the nut house. What would the police do, eh? What would it gain? They will have to wait a long time for an order from the police chief. Leave before things get worse for you. Frank Kaufner. Ou a polícia, porque o chefe de polícia também é da confraria. Vamos primeiro lá. Ah, Mr. McPherson, I was just thinking about you. Good to see you again. Have you brought me any more culprits? Você não tem muito sobre Eloan. Sem provas ele não será só nada além de suspeito. Não me rendo, senhor comissário. Voltarei com mais novidades. Não tem sentido vir aqui só para falar isso. You've got very little on Helouin, Inspector. Unless you have further evidence, your culprit will soon be a free man, cleared of all suspicion. I have some solid witnesses, and moreover, a very accurate witness sketch. Thank you. Eu escutei a história. Ele não matou os White, nem os conhecia. Por que ele haveria matado Malé? Sabia que havia visto em pleno café. Eloan não é tão tonto. O que vão fazer com ele? Um juízo adequado? É, bem capaz. You heard his story. Elouin did not kill the Whites. He didn't even know them. Like you, Elouin is a mercenary, Mr. McPherson. Ready to do anything for a little money. Eu sigo duvidando dessa culpabilidade. I continue to doubt his guilt. You're not a judge, Mr. McPherson. But if you think you can prove his innocence, go ahead. Voltarei. I'm not giving up, Inspector. Quite the opposite. I will be back when I have some news. Fine, McPherson. Come back whenever you want. You know where to find me. E por que já não falou da acusação que pesa contra ele de ser da confraria também? Da confraria que matou todo mundo. Ou no café Alambique, o proprietário. Berenice, sempre bom vê-la. Mac, you disappear for ages, then turn up without warning. You must be after something. Berenice, minha pequena fada verde. É a única pessoa em que posso confiar em Paris. Bebê, teu maravilhoso olhar não haveria passado despercebido. Berenice, you're my little green fairy. With everything we've been through together, I know you'll always be here for me. You're the only person in Paris I can trust. So,
Still the same sense of humor. I see the Parisian air inspires you. Não é piada. Não, é sério. Você é a única pessoa em que posso confiar. Gostaria que você me respondesse umas perguntas. Bebê, necessito ajuda. Devo infiltrar-me na ordem dos companheiros desconhecidos do incrível exército Brancaleone. Recorda de outra noite em que você veio à minha casa? Teve complicações. O tipo que me escapou, Jack Helloan. É, que ela conheceu também. Berenice, do you remember the other night before you came round to my place? I had some complications. That guy who got away from me. Well, I caught up with him, but I need to know if you have seen him here before. Helloan. Jacques Helloan. Yes, well, I think it was the same. He came asking questions a few days ago. I don't know. Bebe, those beautiful eyes of yours surely saw a beautiful stranger, especially an American. Do you remember a guy at the Alembic going by the name of Paul Eaton? It's funny you mention it. Another detective came and asked me the same thing a few days ago. Good-looking bloke, that P.I. Nice mustache. Yes, I remember Eaton. He was hanging out with the Alembic crowd last month. Berenice, prefiro prevenir-te. Esse tal Paul Eaton está num negócio sujo. Não, mas já morreu. O que ele vai preveni-la? Preveni-la que o caso é sério, né? No, seriously. You're really the only person I can trust. I have one or two questions that I need you to answer. Mac, you know full well I would not refuse you anything. Ask, I'll find you the answer. Se eu não tiver uma resposta, eu invento. Berenice, it is vital you tell me everything you know about Paul Eaton. And I warn you, everything he has told you is probably lies. I think his name is also a fake. He was not very chatty, Polly boy. I must say, he did not speak French very well. All I got was that he was in Paris with his sister, who I never saw. He hinted once or twice that they were onto something big, loads of cash, easy work. You know, Mac, now that I think of it, Paul Eaton was definitely the dodgy type. O Lou, o chefe, está aqui? Você pôde ver o Paul Eaton desde então? Have you seen anything of Paul Eaton since? No point getting all jealous, Mac. You're the only American in my heart. I've not seen Eaton here again. And as for Albert, the owner, I have no idea. I suspect Paul pulled off the scam of the century and fled to Borneo. Berenice, eu peço que você seja prudente. Berenice, I'm just asking you to be careful. This business is complicated and more dangerous than it seems. Anyway, I'm off. See you soon. Ciao, Mac. Take care. Ela não disse tchau, Snoopy. Mac, I'm gonna start thinking you can't do without me. Did I forget something at your place? Esqueceu de voltar. Berenice, prefiro prevenir-te. Esse tal de Paul Eaton está metido num negócio sujo. Berenice, I think I'd better warn you. This Paul Eaton is mixed up in some dirty business. I just hope the boss, Albert, did not trust Eaton too much. Paul and old man Hulot? Of course they know each other. They even got really chummy. O Lou, o chefe, está aqui? Pode ser que ele haja visto mais alguma coisa. Hulot, the boss? Is he there? Maybe he noticed some things that you missed, Bebe. You know, you might have been too busy staring at that tall, dark American to notice anything peculiar about him. Albert is not here.
I was supposed to meet him here this morning, but he's not come by today. You know, Mac, Albert Hulot has not changed. He is as weird as ever. If I see him, I will tell him you're looking for him. É, deve estar morto também. Bebê, necessito ajuda para entrar na Ordem dos Cavaleiros que dizem Ni! Bebe, I need a small favor. I have to infiltrate the Brotherhood, and I need a fake letter of introduction. Can you write me one using this letter? No problem. Come by later, your letter will be ready. Posso ir no escritório do Dr. Kaufner? Ou pelo menos tentar? I must get past these alleys. If anyone lays their hands on me, I certainly don't want to find myself in a cell. E agora começou o stealth? Ah, tem que descobrir a porta certa. Corre para a porta seca. Oh, aqui dá. Abriu um portão e fechou outro. É, outro corredor. Ah, Rique. Peguei um cristal aqui. Uma pedra triangular vermelha. Os cavaleiros que dizem Ni.
The egg, symbol of immortality, according to Mrs. Loiseau. Strange, I don't remember Helouin mentioning it. At the heart of the egg, the secret of the soul. A wax cylinder with the cycle of the phoenix by F. Kaufner written on it. All we need now is a phonograph. Diário do Dr. Kaufner. E não dá para ler o diário? Agora um amarelo, uma pedra triangular amarela. Tem a verde também, azul, amarelo, vermelho também, para abrir aquela fechadura do Dr. Dalepin. Mas por que ele faz isso em vez de fazer uma chave que ele carregue? Um relógio feito com uma moeda antiga. Uma pedra triangular verde. E uma azul. Não, preta. Uma pedra triangular preta. A medical file on a patient with the initials G.E. Gracie Eaton? If she was a patient here, that means Helouin is telling the truth. É casa de Dalepin. Ah, é fácil, tem duas pedras que tem essa parte para baixo. Uma é esta. Ah, é só indicar, lá ele faz tudo. Eles complicam para a gente chegar na sala do Dr. Kaufner. Mas esse que seria o quebra-cabeça inteligente, eles não deixam a gente fazer. Ou mais ou menos inteligente, porque a gente iria por ensaio e erro também.
Ali era o último templário, né? Morto na fogueira de Molan. Naquela praça pesquisada no Broken Sword. A cena do vitral deve dar indicação de alguma coisa da ordem para fazer. Mas só que por enquanto a gente não sabe nada do que tem que fazer. Tem 3 coisas ligadas à alquimia, aos templários e não sei mais o que. A história clínica de G. Dalepin. Nome do sujeito: GDA, 65 anos. Apresentado o sujeito por um conhecido comum. Em 1921, o sujeito foi observado pela primeira vez numa reunião dos COSCP, Esporte Clube Corinthians, é isso? Orador exemplar, desde o primeiro momento, parecia usufruir de uma histeria melancólica, uma ocasião por uma época anterior. Em seu caso, GDA esteve convencido de haver vivido no século XIII e de haver sido templário. Após numerosas discussões, a pessoa se propôs como voluntária para algumas sessões. Com a utilização progressiva da hipnose, se decidiu realizar as sessões. Primeiro dia, GDA sofre de histeria melancólica, uma variação da teoria de Carl Jung, uma consciência coletiva, mas que atravessa as idades e em um só homem. Uma consciência conectada com a existência de uma vida anterior, será? Mais além dos sinais mais loucos, GDA é a prova viva da teoria de Kaufner. GDA está convencido de que vive desde o século XIII. Crê ser a mesma pessoa desde aquela época longínqua, nascido em Clamecy, França. Crê ser um expert em alquimia. Está convencido de que possui segredo da imortalidade. Desde faz alguns meses, GDA se mostrou cada vez mais receptivo ao tratamento hipnótico. Como num livro aberto, confiou sua história com grande exatidão. Um amor proibido, Adeline, haveria desencadeado sua histeria melancólica. Adeline era a filha de sua primeira vítima, do primeiro corpo que havia possuído, fenômeno de transferência da alma que se denomina transmigração. Mais tarde, através dos séculos, esta figura feminina teria estado sempre presente no momento da transmigração, do passo de sua alma, da passagem de sua alma ao corpo de outro. O Dr. Kaufner se pergunta o significado de Adeline em tal contexto. O Dr. Kaufner parece crer que GDA matou a todos esses homens, seus ancestrais, como ele só costumava chamá-los. Se é o caso, o homem é um criminoso, mas Kaufner não quer denunciá-lo, posto que o considera um objeto de investigação. Mais de 4 anos dedicados a ganhar sua confiança, a estabelecer este caso único, e agora tudo se concretiza.
Uma mulher se apresentou no gabinete do Dr. Kaufner, disse que se chama Adeline. O doutor reconhece a mesma Adeline do caso GDA, decide tratá-la e, eventualmente, apresentá-la à GDA. É a tratante que apareceu aí depois, né? Agora eu roubei mais uma outra coisa aqui. Notas sobre o estado financeiro de Dealepan. Não dizia nada. Tá aí meu tabuleiro de xadrez de novo. Então aqui é cena de crime. Quatro algarismos, dois algarismos, dois algarismos. Uma caixa de fósforo. Esse aqui é só 1 ou 0. Esse aqui 1, 2 ou 3. Tudo isso eu vou resolver só depois que eu tiver a carta falsificada para os cavaleiros que dizem Ni. Simpatia. Good evening, sir. Welcome to the Hotel Orphée. My name is Isidore Petit. What can I do for you? Quando os White voltaram na noite de sua noite, você viu se chegaram de carro? When the Whites returned on the night of their death, did you notice if a car dropped them off? A smart car. I don't remember the make. Who knows? I was here at the desk. Mallet was taking care of the door. Actually, he saw to all the doors. He was a doorman. One good reason why all the locks throughout the establishment ought to be changed. Mallet is no longer with us, and nobody knows what he has done with the master key. Good. Well, if it's all right with you, I have a lot of work to do. Goodbye, sir. O nosso bom informante agora acho que não vai ter mais nada. Sir? O Jacques Rolloin. The man you identified is called Helouin. Jacques Helouin. Can you confirm your statement? Helouin? That's a funny name. And a private eye to boot. Now, I'm surprised. Quite a turnaround, isn't it? That is definitely why he came in here, no mistake. As for what happened to him afterwards, I have no way of knowing. Veio uma lei encontrar-se com ele ou foi o contrário? Escutou chamar pelo telefone? Com quem ele falou? You saw him use the phone. Who did he speak to? Yes, I can confirm that he did try to make a call, but I have no idea who to, especially since he didn't manage to get through. Em que momento ele chamou? At what moment did Helouin telephone? Oh, this was well after Mallet's departure. Actually, it was just before he himself left. See, he tried to make a call, then he left immediately afterwards, without a word of thanks. Saiu muito sim, senhor, né? Thank you. You're welcome. Of course the door is locked.
The front desk clerk is hardly likely to open it for me. I must find a way to get in. Ah, não. Mas acho que eu não tenho mais as ferramentas, né? You are the detective, are you not? Eu já sabia. Com a prisão de Halloween, esse caso toma um novo rumo. Não há mais segredos. Me contaram toda a história. With the arrest of Halloween, this case has taken a different turn, and I'm the only one who can save him from the guillotine. I have to shed light on 2 investigations at the same time. It is time to decide who you trust, Mr. McPherson. I'm as eager as you to see the end of this nightmare. Frequenta você a alta sociedade? Pode falar do Gregório d'Alepin? Deve conhecer o Dr. Kaufman. Provavelmente conhecerá os companheiros da ordem. You associate with the Parisian upper crust, Mrs. Loiseau. Can you tell me about Grégoire d'Alpin? Grégoire de Lepin is an extremely rich banker in Paris, the heir of an old family. Que me está dizendo sabe todo mundo. You're telling me stuff that everybody knows, Mrs. Loiseau. Give me something paranormal, something occult. De Lepin is a powerful man. He works in the shadows, fascinated by the Middle Ages. He is the founder of the Brotherhood of the Supreme Order of the Rosy Cross. Will that be enough, Mr. McPherson? Rosa Cruz, ela falou. Provavelmente conhecerá os companheiros da ordem. Mas de onde pode se encontrar esse grande Gregório d'Alepin? Fascinação da Idade Média compartilha com alguém, uma mulher. Por ora chamaremos de Grace. He shared this fascination with the Middle Ages with someone else, a woman. For the time being, we'll call her Gracie, if you don't mind. All women have their charm. This fixation with the Middle Ages is probably the old man's only weakness. Toda essa retórica não nos leva a lugar nenhum. None of this rhetoric will get us anywhere, Mrs. Loiseau. I have to act. If I need any advice from you, I'll know where to find you. Our paths will cross again. I'm sure of it. Sim, se for para ajudar com nada como dessa. Cadê o lápis aqui, senhor? Tá aqui, né? $505. Tá aberto. Não pela sacada. Essa porta de comunicação. Well. The key is still in the lock on the other side. If I could push it out, maybe I could use it on this side. É isso. E aqui dá ação. This door leads to the White's room, but I can't wiggle underneath. I'll have to find a way to open it. Ah, ele tem um alto poder de dedução. Eu não posso passar por baixo dessa fresta. Eu sou um pouco maior do que isso. There, a scandal rag beneath the door.
There we go. Dá para usar a lanterna aqui? Ah, dá, iluminou tudo. It's an engagement ring. How romantic. The engraving inside says, "To Faye with love." Who's Faye? Quem é Faye? Ele leu os documentos que falam da Faye? Whew. Smells like ether, only stronger. And my head is spinning. Pedaços de vidro muito finos. Ah, pia. Tem que examinar a pia para dizer o quê? Looks like black hair dye. Que bom que a nossa pia veio. Todo mundo já sabia. Agora a Ba acha que ela é a Sophia Blake. Tá aqui a chave. Here it is, the right key. Pandora's secrets are all mine. Uma carta de Sophia Blake. A carta encarrega Faye e Jeremy Johnson, serão seus verdadeiros nomes, que se apoderem de uma relíquia chamada a Cabeça de Baphomet, em nome de Sophia Blake. Seguem detalhes sobre o plano imaginado para levar a cabo a missão. Está explicado como o casal de pilantras deverá introduzir-se na vida de Grégoire d'Alepin, fazendo-se passar por irmãos que estudam em Paris sob o nome de Paul e Grace Eaton. Uma vez cumprido o primeiro passo, Faye deverá convencer d'Alepin que ela é uma tal Adeline, o amor perdido de Grégoire d'Alepin. Com a cabeça de Baphomet nas suas mãos, o casal tem a ordem de deixar seu departamento e entrar em contato com Sophia Blake, que lhes dará novas instruções. Blake indica claramente que o casal só receberá o pagamento ao entregar a relíquia. Passaporte norte-americano em nome de Faye e Jeremy Johnson. Se trata de passaportes norte-americanos, estadunidenses, pertencentes a Faye e Jeremy. Chegaram a Paris um mês antes. Essa é a cabeça de Baphomet, um esboço de uma escultura estranha. Mas não dá pra gente ver, por que não abre aqui? Então é isso, hoje vamos parando por aqui.
o Exol Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.